Nesse vídeo eu vou te ensinar algo muito simples, muito fácil de aplicar, mas que com certeza vai fazer toda a diferença no seu trabalho de parto. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou formada em Ciências Biológicas, tenho mestrado em Biomedicina e desde 2018 eu trabalho com educação pré-natal, ajudando mulheres a proporcionarem um nascimento melhor para os seus bebês. E antes de te passar essa dica que vai transformar a sua experiência de parto, eu preciso te explicar algo. E para isso eu vou usar algumas imagens. Então, eu quero que você olhe essa foto aqui, essa foto e essa foto. E agora eu quero que você reflita sobre o que essas imagens têm em comum, tirando o fato, de que são gestantes tendo contrações e todas vestidas de rosa. Mas provavelmente você já percebeu que todas essas gestantes que estão tendo contrações, elas estão com o corpo tenso. E não só nessas fotos, mas se você assistir um vídeo de uma mulher em trabalho de parto, você provavelmente vai reparar isso também. Talvez você nunca tenha se atentado a isso, mas é muito comum que durante as contrações, que durante o trabalho de parto, as mulheres tensionam o corpo, elas fecham o corpo, elas se contraem. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre a tensão e sobre como a tensão atrapalha o trabalho de parto. E o que é tensão? Tensão é a contração de muitos grupos musculares ao mesmo tempo. E a tensão, ela traz desconforto, ela é algo desconfortável. Então, por exemplo, a gente pode fazer um exercício bem simples aqui para você entender na prática como a tensão gera dor, como a tensão gera desconforto. Então, eu gostaria que você tensionasse a sua mão o máximo que você puder e que você tentasse movimentar os dedos da sua mão com a mão bem tensa, como eu estou fazendo aqui. E aí você provavelmente, assim como eu tô sentindo aqui, você tá percebendo bastante dor, bastante não, mas você tá sentindo algum desconforto aí na sua mão, no seu braço, às vezes até no seu ombro, de tentar movimentar os dedos da sua mão com a mão tensa. Então, o simples fato de você tensionar a sua mão e tentar movimentar os dedos traz essa dor e traz esse desconforto. Se você pensar também uma cãibra, o que é uma cãibra? É quando a gente tem um monte de músculos contraindo ao mesmo tempo ali na perna, e isso gera muito desconforto também. Agora, como que isso se aplica ao trabalho de parto, Durante o parto, o seu útero vai contrair. A gente precisa que o seu útero contraia para que o seu bebê nasça. E essas contrações, elas vão gerar sensações, Você vai sentir as contrações. Como você sente elas, isso é assunto para um outro vídeo, mas você provavelmente já ouviu falar que a contração dói, que ela é muito dolorida, que você sente como uma pressão, enfim, mas basicamente você vai sentir algo quando o seu útero contrai. E aí, se durante a contração do seu útero você tensiona o seu corpo, você está trazendo mais uma camada de desconforto ali para aquele momento. Então, se só em alguns poucos segundos ali tensionando a sua mão e tentando movimentar os dedos, você já sentiu bastante desconforto, imagina quando você aplicar isso no trabalho de parto, no parto, que pode durar muitas horas. Geralmente, um parto normalmente dura bastante tempo e a mulher tem várias contrações durante um parto. Então, imagina que se em todas as contrações que a mulher tem durante o trabalho de parto, ela tensiona o corpo, ela traz essa tensão, o parto dela com certeza vai ser muito mais desconfortável do que ele está programado para ser. É como se ela estivesse trazendo ali uma camada extra de desconforto, uma camada extra de dor que não precisaria estar ali. Lembrando que o único músculo que precisa trabalhar, que precisa contrair quando você está em trabalho de parto é o seu útero. A gente precisa que o seu útero contraia para o bebê nascer. O resto da sua musculatura, o resto do seu corpo não precisa contrair e muito menos não precisa ficar tenso, porque essa tensão vai atrapalhar o processo. Quando você se sente muito desconfortável, quando você se sente mais desconfortável do que o processo de parto está programado para ser, você vai ficar estressada, você vai ficar nervosa e esse estresse e esse nervosismo vai estimular a liberação de hormônios do estresse que aumentam a nossa sensibilidade à dor e ao desconforto.
Então a tendência é que vire uma bola de neve. Porque você ficou tensa durante as contrações, você tá sentindo mais dor, você tá sentindo mais desconforto. Por causa disso, você não está feliz, né? Você fica nervosa, estressada. Isso favorece a liberação de hormônios do estresse. Os hormônios do estresse aumentam a sua percepção de dor e isso deixa o seu parto mais desconfortável, mais dolorido, mais estresse, mais hormônios que aumentam a sua percepção de dor. E além disso, os hormônios do estresse bloqueiam a atividade da ocitocina, que é o hormônio que ajuda o seu parto a progredir de forma natural e fisiológica, né? É o hormônio que ajuda o seu corpo a trabalhar de forma eficiente. Então, ficar estressada e nervosa na hora do parto não só aumenta a dor, mas também deixa o seu parto mais difícil, deixa o seu parto mais longo. Então, é definitivamente algo que a gente não quer que aconteça. E agora que você entendeu isso, agora que você entendeu que a tensão vai atrapalhar o seu trabalho de parto, eu quero te passar aqui essa dica super simples e super fácil de aplicar, que é que você preste atenção no seu corpo, no seu estado físico, principalmente durante as contrações. Então, você provavelmente vai notar o seu rosto, né, e o seu ombro tensos, né? Você provavelmente vai tensionar assim o seu corpo como a maioria das mulheres fazem, e eu quero que você preste atenção nisso. Que você traga a sua atenção ali principalmente para essa parte superior do seu corpo, né? Porque a gente tem essa tendência a acumular tensão aqui na parte superior. E se você aprende a liberar a tensão daqui, liberar a tensão do rosto e dos ombros, você libera muito da tensão ali do seu corpo no momento. Então, durante o parto, principalmente durante as contrações do trabalho de parto, traga a sua atenção para o seu rosto e para os seus ombros e tente manter a área ao redor dos seus olhos o mais relaxada possível, as suas têmporas relaxadas, a sua testa, a sua boca. Existe também uma ligação, né, uma conexão entre a nossa boca, né, e o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico é a musculatura que a gente tem ali na pelvis, no quadril, e o bebê vai atravessar essa região, né, essa musculatura para nascer. Se o seu assoalho pélvico está tenso, está fechado, porque a sua boca está, né, porque a área ao redor da sua boca também está, por causa dessa conexão, né, entre a boca e o assoalho pélvico, é muito mais difícil para o seu bebê nascer, porque você tem ali aquela musculatura tensa, enquanto ela deveria estar relaxada para o seu bebê conseguir atravessar ela de forma mais fácil. Então, além do rosto, os ombros também, tente manter eles o mais relaxado que você conseguir. É claro que, principalmente se for o seu primeiro parto, talvez seja um pouco difícil de você lembrar disso sozinha. Então peça ajuda para o seu parceiro, né? Explique para ele que provavelmente você vai ter essa tendência, né, de tensionar o corpo durante as contrações, que isso vai te atrapalhar durante o processo e peça para ele te lembrar disso, te lembrar de soltar os ombros e relaxar o seu rosto. Vocês podem combinar algum código, ele não precisa falar isso para você, né? Se ele já sabe disso, se vocês já conversaram sobre isso, quando o seu parto estiver acontecendo, ele pode simplesmente colocar a mão no seu ombro se ele perceber que você está com o ombro levantado. Ele pode simplesmente colocar a mão nos seus olhos, na sua testa, se ele perceber que você está com o rosto tenso. E também não é interessante que ele fique o tempo inteiro, né? Que o tempo inteiro ele fique ali com a mão no seu ombro, com a mão no seu rosto, porque depois de um tempo fazendo o mesmo sinal, você para de obedecer, digamos, né? Você para de prestar atenção. Então, o interessante é que ele realmente, primeiro, que você tente fazer sozinha, que você tente se lembrar disso, que você preste atenção no seu corpo, em como você está reagindo às contrações, sendo que o ideal é que você não reaja às contrações, né? Quando as contrações chegam no seu corpo, que você deixe elas acontecerem sem reagir, sem fazer nada a respeito delas. Se você faz isso, você mantém o seu corpo relaxado. Então, o mais importante é que você lembre disso. E que o seu parceiro fique ali junto com você, prestando atenção e percebendo se você está conseguindo fazer isso sozinha. E se ele perceber que não, que você precisa de um pouquinho de ajuda, que ele te dê ali os sinais, os toques, ou que ele fale com você de forma calma, de forma gentil, para te lembrar de fazer isso.
Eu tenho certeza que se você se esforçar para manter o seu corpo relaxado durante as contrações, você vai sentir uma diferença bastante grande em como você sente essas contrações. E eu quero convidar você a fazer um teste durante o seu parto, quando ele começar, que é passe por algumas contrações, mantendo essa postura relaxada, prestando atenção na sua contração acontecendo e não trazendo essa camada extra de dor, né, de tensão. Eu tenho certeza que você vai perceber uma diferença bastante grande. E se você fizer isso, eu gostaria que você voltasse aqui nesse vídeo e deixasse aqui nos comentários se você fez e se você percebeu alguma diferença, porque eu acho que isso pode ajudar outras mulheres a também terem experiências melhores de parto. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários, porque eu quero muito saber quem é que fica comigo até o fim. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você tiver algum tema para me sugerir, deixa também pra mim aqui nos comentários, porque eu preciso muito de sugestões, preciso muito de temas para fazer mais vídeos. Lembrando também que o conteúdo que eu passei aqui para você nesse vídeo faz parte do meu curso de preparação para o parto, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo.